Paz e graça, você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, hoje nós vamos para o episódio de número 3 da série de vídeos que estamos promovendo aqui no canal, falando sobre desconstruindo as falácias argumentativas na prática do dízimo. Se você não viu o episódio de número 1, o episódio de número 2, eu vou estar disponibilizando no card ali em cima, tá certo? Ou no final deste vídeo, eu espero que você dê uma olhadinha lá, pois nesses vídeos a gente já desconstruiu algumas personalidades aí do mundo cristão. A bola da vez hoje será o pastor Eliseu, tá certo? Que em uma de suas ministrações, ele usa Mateus 23 e 23 para justificar a prática do dízimo, certo? A minha grande questão é, pastor, em Mateus 23 e 23, Jesus está validando a prática do dízimo, coisa que já existia, ou Jesus está corrigindo fariseus e escribas quanto à sua hipocrisia? É isso que a gente vai trabalhar aqui neste vídeo. Desde já, eu gostaria de dizer ao pastor Eliseu, pastor, tenho nada contra o senhor como pessoa, aqui não é nada pessoal, tá certo? As nossas divergências são apenas no campo teológico, ok? Campo teológico. Então, aqui a gente vai tratar de teologia. E na questão teológica aqui, eu achei que a sua argumentação, ela foi desprovida de significado, porque o texto que o Senhor está escolhendo para justificar da base a prática do dízimo, neste texto, Jesus não está preocupado em nenhum momento em validar a prática, até porque os seus destinatários, os seus ouvintes ali em questão, eles praticavam o dízimo. Então, para que Jesus Cristo está ensinando a prática para aquelas pessoas que já praticavam? Não tem lógica. Mas vamos ver a construção que o pastor Eliseu faz aqui na tentativa de justificar a prática do. Mateus 23, 23, Jesus disse assim: ai de vós, fariseus hipócritas. Porque tinha fariseu que não era hipócrita. Quem aqui crê em anjo? Anjos? Eu vou perguntar de novo que tem um voando. Quem aqui crê em anjos? Anjos existem. Anjos, certo. Ressurreição dos mortos. Quem crê na ressurreição? Tudo fariseu. Porque eles queriam. Pregavam, defenderam essas doutrinas dos disseminadores da cultura e conhecimento grego. Se não fossem os fariseus, muitas doutrinas e as dificuldades que Jesus teve seriam bem maior para que ele pregasse o evangelho. A luta de Jesus não era contra o fariseu em si, mas contra a religiosidade, a hipocrisia. Isso aí eu concordo, viu? Isso aí eu concordo. Concordo em número, gênero e grau. Porque dais o dízimo, aí vem a renda do tempo deles. Dais o dízimo da hortelã, do endre e do cominho, mas vocês tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus conclui: deveis sim praticar estes preceitos. Quais preceitos? Citados aqui: dais o dízimo da hortelã, do endre e do cominho. Deveis sim praticar estes sem omitir justiça, misericórdia e fé. Ou deveis sim praticar justiça, misericórdia e fé, praticando o dízimo, ou deveis dar o dízimo, praticando misericórdia, justiça e fé. Isso eu falei. 42. Isso eu falei. Fariseus, porque dais o dízimo da hortelã. E isso que ele falou aqui, eu concordo. Aprovo. Jesus não está preocupado aí na prática do dízimo. Jesus está preocupado em resgatar princípios e valores esquecidos nessa prática. É por isso que Jesus Cristo, desde o versículo de número 6 até... Aliás, o versículo de número 13, né? Isso, até o versículo de número 23, Jesus vem dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Do versículo 13 até o versículo de número 23, continuando até lá embaixo, Jesus está dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas.
Ou seja, o que é que Jesus está combatendo, Pedrosa, em Mateus 23, 23? A hipocrisia dos fariseus religiosos, dos escribas religiosos. Mas vamos mais, deixa eu ver onde é que vai chegar isso aí. De todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus. Jesus está contra usar o dinheiro, a administração do dízimo sem vida com ele. Ele não está contra o dízimo, ele é contra a hipocrisia. E ele conclui novamente: aí eu concordo. Devíeis, contudo, eu falei isso aí. Essas virtudes, vocês deviam praticar essas virtudes: justiça, amor e fé, sem deixar de proceder daquela forma. Que forma? Dizimando, ofertando. Os arautos da pregação contrária ao dízimo. Começa agora, vamos? Algumas interpretações descabíveis, biblicamente falando, sim, para invalidar o dízimo. Eles isolam esses versículos que eu falei para vocês aqui e dizem que esse ensino sobre o dízimo, outros dizem que ali Jesus aboliu. Agora já tem um outro grupinho que interpreta ao seu modo e diz que nesses versículos Jesus estava ratificando o dízimo apenas para fariseu. Aí eu te pergunto, teria Jesus, é sério, teria Jesus um ensino divergente? Teria Jesus um ensino diferenciado para fariseus e para a igreja? Se tiver hipócrita na... Pronto, aí ele está querendo dizer que o ensinamento de Jesus Cristo ali foi para a sua igreja. Eu pergunto ao Eliseu, mas e a igreja já estava formada ali? A igreja estava formada? Jesus Cristo disse para Pedro, sobre esta pedra, a tua confissão, eu edificarei. Olha o verbo apontando para um futuro próximo. Sobre esta tua confissão, eu edificarei a minha igreja. Edificarei. Quer dizer que a igreja não estava preparada, então a mensagem de Cristo não foi para a igreja. A mensagem de Cristo, como está aqui, olha, eu vou mostrar aqui algo interessante, tá certo? Deixa eu chamar a Bíblia aqui. Aqui. Eu vou mostrar algo interessante. A mensagem de Cristo, aqui no texto, está assim, para vocês verem onde é que está a mensagem de Cristo. No versículo de número 1, Jesus já está falando à multidão, ok? Então a mensagem de Cristo está direcionada a quem? À multidão. Não somente à multidão, mas também aos seus discípulos. Ok? A multidão e aos seus discípulos. Ok? Então, assim, a mensagem de Cristo de correção, a mensagem de edificação foi para os seus discípulos. Mas a mensagem de correção, visto que Jesus Cristo está corrigindo alguma coisa ali, é para os escribas e fariseus, hipócritas. Tá certo? Então, toda essa construção, até o versículo de número 23, é para escribas e fariseus hipócritas. Então, dizer que a mensagem de Cristo era para... como é que eu poderia dizer aqui? Dizer que a mensagem de Cristo era para a igreja não está digna de base bíblica, porque a construção do texto mostra que Jesus Cristo está corrigindo alguém no texto. E quem é que Jesus está corrigindo no texto, presbítero? Os escribas e fariseus. Aí ele vem dizer assim, poxa, então quer dizer que Jesus Cristo tem uma mensagem para a igreja e uma outra mensagem para os fariseus? Não. O texto, Jesus Cristo está corrigindo. E não está corrigindo a sua igreja, até porque a igreja não está formada aqui. Tá certo? A igreja vai estar formada de fato em Atos dos Apóstolos para frente. E nesse texto aqui, Pedrosa, nesse texto, Jesus está corrigindo os praticantes do dízimo que estavam negligenciando, tá entendendo? A justiça, misericórdia e fé. Então eu vejo assim, que na tentativa de justificar o injustificável, o pastor Eliseu simplesmente forçou a interpretação do texto. A igreja hoje
os mesmos versículos que usaríamos, ou as mesmas pregações de Jesus contra o farisaísmo hipócrita, nós usaríamos ou usamos hoje para os hipócritas. O que Jesus falou, sua palavra é a verdade, inalterável, imutável. Teria Jesus um ensino diferente para fariseu e depois um outro ensino para a igreja? Lógico que não. O seu ensino não é divergente. Outro grupinho, porque os crentes, muitos crentes... Vê só. Jesus muitas vezes ensinou os seus discípulos por parábolas, e muitas parábolas Jesus contou. Agora eu pergunto, qual dos apóstolos citou qualquer parábola de Cristo? Oxente, quer dizer que as parábolas de Cristo não serviram para o ensinamento dos apóstolos lá na frente? Será que nenhum apóstolo deu crédito às parábolas de Cristo? Ou seja, o ensinamento de Cristo, respondendo aí à fala do Eliseu, o ensinamento de Cristo, em Mateus 23 e 23, surte efeito na igreja. De que forma, Pedrosa? Na prática da justiça, misericórdia e fé. E esse ensinamento de Mateus 23 e 23 se reflete na igreja. Como, Pedrosa? Veja só. Esse grupo de pessoas que estavam ouvindo Jesus ensinar aí nesse dia, a multidão e os seus discípulos, incluindo na multidão ali estavam os fariseus e escribas. Os seus discípulos aprenderam alguma coisa, Pedrosa? Aprenderam. Justiça, misericórdia e fé. Tiago escreveu uma carta, falou sobre justiça, misericórdia e fé. Pedro também escreveu 2, justiça, misericórdia e fé. João escreveu 3, justiça, misericórdia e fé. Foram esses os ensinamentos absorvidos pelos discípulos no dia em que Jesus Cristo falou em Mateus 23 e 23 que a igreja ainda não estava formada. Como eu falei, a igreja passa a se formar de Atos dos Apóstolos para frente. Ali ela se estabelece e sai em missão. Os dons espirituais são derramados e a igreja sai em missão. Mas no dia de Mateus 23 e 23, não, filho. A igreja não estava formada. Os apóstolos que lá na frente iriam trabalhar na edificação da igreja, construindo sobre os alicerces dos ensinamentos de Cristo, os apóstolos, sim, estavam sendo formados, os apóstolos estavam sendo moldados, polidos, trabalhados em todos os ensinamentos de Cristo para passar a igreja lá na frente. Ok? É só para a gente entender aí onde a gente quer chegar. Vamos lá, vamos mais. São pastoreados aí por esses estressadinhos de internet. Dizem que Jesus sancionou o dízimo, mas foi antes da inauguração da nova aliança. Jesus ali ratificou a existência, o ato de ofertar e dizimar, mas foi antes de derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Mas parece que eles esqueceram que nesses versículos que Jesus aprova o dízimo e diz que o dízimo é dever, nesse mesmo versículo que Jesus aprova o dízimo e diz que o dízimo é um dever, Jesus também disse que quer misericórdia, justiça e fé. Então, se é para dizer que o dízimo foi estabelecido antes do sangue derramado, antes da nova aliança, então justiça, misericórdia e fé também era para se praticar só antes de Jesus ter derramado seu sangue. Porque quando ele fala do dízimo, é no mesmo versículo que ele fala de juízo, misericórdia e fé. A gente não pode... A justiça, misericórdia e fé sempre acompanhou qualquer tipo de prática e deveria continuar sempre. Viu, pastor Eliseu? A justiça, misericórdia e a fé são atributos, se eu posso dizer assim, que correspondem a uma vida de comunhão com Deus. Quando você tem comunhão com Deus, você pratica a justiça, misericórdia e fé. Agora, a questão do dízimo é uma questão cultural judaica, pastor. É uma questão
totalmente cultural judaica. Eu acredito aqui, na minha análise, que o Senhor está forçando o texto, querendo que o texto diga aquilo que o Senhor defende. Só que o texto não está apontando para essa direção. Simplesmente assim, o texto não está apontando para essa direção. Impressionante. Isolar o que está dentro de uma palavra só. Será que Jesus queria misericórdia e fé só dos fariseus e não da sua igreja? Será que se Jesus anulou o dízimo, então ele deveria também anular a fé, a misericórdia e a justiça? Pois ele diz: vocês devem dizimar sem esquecer de praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Se eu pratico justiça, misericórdia e fé sem dizimar, conforme o ensino lido, eu estou em falta. Se eu dizimo e não pratico justiça, misericórdia e fé, eu também estou em falta. Diz então outro grupinho mais topzinho, que se sente mais biblicista. Aí zomba, dizem que Jesus aboliu o dízimo porque era do Antigo Testamento. Eu falei essa aqui e vocês gostaram, mas agora a gente está gravando, é para dar aquela vibrada igual vocês fizeram. Dizem que Jesus aboliu o dízimo porque é da lei, neném. Porque era do Antigo Testamento. Peraí, Jesus aboliria, tá certo isso? Aboliria? Falei chique. O dízimo só porque é do Antigo Testamento ou lei? Eu acho que não. Porque o Antigo Testamento também é a palavra de Deus. Jesus se valeu de muitos textos, histórias do Antigo Testamento para ratificar suas mensagens. 2 Timóteo 3,16, toda escritura é divinamente inspirada, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Aí aqui é um jogo de palavras, né? É aquela falácia argumentativa. Aquele velho malabarismo argumentativo para tentar justificar o injustificável. O que é que ele vai criar aqui? Ele vai criar uma narrativa que vai ser uma construção de textos para ratificar que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, toda a palavra de Deus merece o seu cumprimento. Ok? Merece a sua obediência. Então, se eu obedeço o Novo Testamento, eu tenho que obedecer o Velho Testamento e vice-versa. Então, ele vai construir uma ideia de que não é só o Novo Testamento, é o Velho Testamento também. Estão entendendo aí onde é que ele quer chegar? Ele quer chegar justamente nessa parte aí. Vamos lá, vamos mais. Repreender, corrigir e instruir em justiça. Fala comigo, toda a escritura é divinamente inspirada. Ok? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Todas estas coisas falando das experiências do povo de Israel. Paulo diz: essas coisas lhes sobrevieram como figuras, estão escritas para aviso nosso. Muitas das experiências do povo de Israel estão escritas, diz a Bíblia, para nosso aviso, para o nosso ensino. Então a pessoa diz: o dízimo, essa questão de dízimo aí é abolido porque é coisa lá do Antigo Testamento. Onde é que está escrito? A última vez, Malaquias. Está lá em Malaquias, Antigo Testamento. Pois é, graças a Deus que é no Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Parece-me que Deus, percebendo na sua onisciência, que muita gente diria isso: último versículo, última ordem sobre o dízimo está lá no Antigo Testamento, que é Malaquias. Deus, vendo isso, já coloca lá em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Aleluia. Então, se vai tirar o dízimo do evangelho, da igreja, dos nossos costumes, para manutenção da obra, manutenção dos obreiros, cuidar dos pobres, dos necessitados, se vai tirar, se vai anular, porque é do Antigo Testamento, então peraí, se é para tropeçar em uma, já tropeçou em tudo. Veja que ele tenta construir uma ideia de que se você arranca o dízimo da Bíblia, então você anulou toda a escritura. Tá vendo? Tá vendo? A narrativa para onde ele está querendo apontar? É lamentável uma situação dessa. Tá certo? Eu só queria encerrar aqui dizendo assim: toda a vida de Jesus Cristo foi sobre a lei. Jesus nasce debaixo da lei, para cumprir a lei. Jesus não aboliu o dízimo, não aboliu o dízimo. Só que a prática judaica do dízimo não foi inserida na igreja. Por quê, Pedrosa? Porque você não vai ver nenhum apóstolo citando o dízimo. Quando você vê lá quando você vê lá Atos dos Apóstolos, né? No capítulo de número 2, a igreja crescia, se firmava no fundamento
da doutrina dos apóstolos, Atos 2. 1 Coríntios, capítulo número 9, Paulo está falando sobre uma contribuição para Jerusalém. E não fala de dízimo. Olha, irmãos, vamos aqui arrecadar os nossos dízimos para os nossos irmãos que estão passando fome em Jerusalém. Paulo não fala de dízimo. Paulo fala de quê, Pedrosa? Contribuição. E Paulo, nessa construção para o cristianismo, para a igreja, Paulo constrói a seguinte perspectiva. Olha, nós vamos estar aqui arrecadando donativos para atender às necessidades dos nossos irmãos em Jerusalém. Cada um de vós contribua com aquilo que Deus propor no seu coração. Não com avareza, mas com generosidade. Deus ama quem contribui com amor. Então, assim, eu vejo alguns princípios que Paulo ensina ali sobre essa questão de contribuição. Primeiro, a contribuição proporcional. Cada um de vós contribua com aquilo que Deus propôs no coração. De forma proporcional. Certo? Outro princípio. Além de ser proporcional, aquilo que eu tenho, aquilo que eu ganho, tem que ser de forma voluntária. Não só proporcional, voluntária, mas generosa, com generosidade, com bondade. Tá entendendo? Então eu vejo alguns princípios ali sendo ensinados por Paulo para os cristãos nessa questão de contribuição. Torno a dizer novamente, Paulo, ali em 2 Coríntios 9, Paulo não está falando acerca de dízimo. Cadê o dízimo? Por que Paulo não cita o dízimo? Porque Pedro, Tiago e João, que eram os da lei, nunca citaram a questão do dízimo em suas cartas. O próprio Tiago, que escreveu uma carta, não cita o dízimo. Ninguém cita o dízimo. Somente o escritor aos Hebreus, que para falar do sacerdócio de Cristo, ele cita o caso ali de Abraão e Melquisedeque. Aí vem o pastor Eliseu, ironicamente, né, falar dos que não defendem a prática do dízimo. Pega Mateus 23 e tosse até sair o caldo. Querendo que o texto diga aquilo que o texto não quer dizer. Aí para mim, isso aí é uma falácia argumentativa para a defesa da prática do dízimo. Mas e você? Qual a sua opinião? O que é que você acha disso tudo? Você concorda, discorda? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião, ok? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe os nossos vídeos. Não deixe de ver os 2 vídeos que já colocamos aqui. Eu vou deixar aqui flutuando para que você possa estar sendo alimentado e edificado nessa desconstrução da prática do dízimo. Ok? Uma vez mais eu lhe agradeço. Eu sou o presbítero Pedrosa e este é o canal Apenas a Verdade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.